programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora! Sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Eu me pergunto muitas vezes por que hoje tanta gente tem medo do Paulo Freire. Porque a gente não ataca aquilo que a gente teme. E como me disse uma aluna ao visitar a Escola Municipal Paulo Freire de Belo Horizonte, numa atividade da Comissão de Educação, questionada, ela disse: eu não gosto dessa escola, eu amo. E é isso que eles temem, é este amor. E este amor, em tempos de autoritarismo, é revolucionário. Viva Paulo Freire, viva o seu centenário, viva a classe trabalhadora. Então, o que vai acontecer é que você vai à escola procurar uma vaga para matricular o seu filho ou uma creche, não vai conseguir a vaga para o seu filho. Ou se conseguir a vaga para o seu filho, porque a PEC não proíbe isso, e como a iniciativa privada ficará encarregada desse processo, você terá que contribuir. Agora você acompanha momentos da reunião especial que ocorreu no último dia 20 de setembro na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em homenagem ao centenário de Paulo Freire, educador e patrono da educação brasileira. Eu lembro tudo, desde o dia que chegaram em Angicos os professores que passaram das nossas casas, não é? Colhendo alguns dados para fazer assim, tipo a inscrição para a escola. Não, eles só falavam que ia ter essa aula, né? Ia vir essa pessoa, mas não dizia quem era, né? Só fazia dizer que ia fazer a matrícula da gente, para a gente estudar com ele, mas dizendo o nome, mas não dizia quem era ele, né? Ele veio 3 vezes. Ele ensinava, cuidava da gente, perguntava de tudo. Ele perguntava de como a gente vivia, como era a vida da gente, tudo. Até como se fazia tijolo, ele perguntava. É importante saber ler. Porque o camarada sem saber ler é um burro velho. Como é que se diz? O camarada não sabendo ler, para ele não tem graça na vida, tem não? Não. Quando a realidade faz sentido, ela se traduz e se materializa na escrita de quem passa a entender e compreender o mundo onde vive. Excluir parte da população de ler e escrever é tirar deles a vocação ontológica do ser. Portanto, quem não sabe ler e escrever está excluído do processo que é essencialmente humano e que o possibilita não só de ter o saber construído, mas de construir novos saberes e de ter participação política. Paulo Freire, educador pernambucano. Um homem que gostava das relações, das amizades, da conversa fraterna e amena. Um inconformado com a exclusão e com o silêncio de brasileiros que não sabiam ler nem escrever. Porque Paulo Freire, como tem uma obra que é significativa, tem toda uma história que é marcada e remarcada e reinventada, tem toda uma produção ética, estética e ao mesmo tempo filosófica que nos inspira, ele não foi, né? E ele não é.
né? Desse ponto de vista, é muito mais um sendo, né? Quem sendo Paulo Freire? Uma pessoa especial que, vindo da área do direito, se interessou mais por justiça do que por direito. Paulo Freire foi um grande educador, deixou uma contribuição enorme para nós brasileiros. Eu acho que nós ainda não conseguimos desvelar o verdadeiro Paulo Freire e a mensagem que ele trouxe para nós. Eu sou um intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. Boa noite a todas e a todos. Estão prestigiando o meu marido Paulo Freire nesse tributo que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais está convocando. Quero dizer a vocês que eu não estou com todos e todas, porque coincide com a mesma hora dos festejos nacionais em homenagem a Paulo. Paulo foi esse homem tão dedicado à causa nacional que o número de eventos e de lives e de tantas coisas em sua homenagem e agradecimento por esse legado que ele nos deixou, que fica difícil agora eu arranjar tempo para agradecer pessoalmente aos deputados do PT que convocaram essa reunião, que são a Beatriz Cerqueira e Cristiano Silveira, ambos do PT. Quero agradecer ao presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patros, por ter convocado e estar endossando essa festividade em honra do meu marido. Quero dizer, mais uma vez, da minha gratidão a todos vocês e que jamais esquecerei esse dia com tanta gente pensando nele, desejando a maior felicidade para o seu legado, já que não podemos mais desejar felicidade a ele próprio. Paulo se foi, mas sua herança benéfica, sua herança intelectual, sua herança de honradez, sua herança de dedicação e dignificação do outro e da outra estão presentes em nós e cada dia que vivemos no Brasil. Muito obrigada. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas, marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. A educadora precisa estar muito clara do ponto de vista político de qual é a sua vocação, qual é o seu gosto não vocação, qual é o seu gosto, qual é o seu sonho, qual é o tipo de sociedade que um de nós, como professor, pensa. Qual é a minha utopia? Quer dizer, o que eu quero é uma sociedade brasileira menos injusta, menos feia, menos malvada, mais democrática, mais aberta, menos elitista, mais popular. É isso que eu estou querendo. Se é isso que eu estou querendo, eu não posso ser um autoritário.
dizer sobre Paulo Freire, nessa homenagem desse centenário, é uma grande responsabilidade. Então, eu tomei a liberdade de pedir ajuda a algumas pessoas para que pudessem traduzir de forma coletiva o que significa a celebração do centenário de Paulo Freire para a gente. A primeira pessoa para quem eu pedi ajuda foi para o presidente Lula, para que ele pudesse contribuir exatamente no pensamento da importância do Paulo Freire para a gente. O presidente Lula disse o seguinte: Paulo Freire é um personagem sem precedentes. Dizem que a cada século nasce um gênio em uma nação. Não sei se nascerão mais, mas Paulo Freire é o nosso. Eu tive o prazer e a honra de conviver com ele, e comemorar seu centenário é comemorar sua história e seu legado. Eu também pedi ajuda a quem tem uma grande referência, Frei Beto. Para o Frei Beto, ver a história pela ótica dos oprimidos e torná-los protagonistas das mudanças na sociedade. Ainda segundo Frei Beto, Paulo Freire nos ensinou não só a falar em linguagem popular, plástica, não academicamente conceitual, mas também a aprender com o povo. Ensinou o povo a resgatar a sua autoestima. Também pedi ajuda a Bell Hooks, para que ela pudesse nos dizer da importância de Paulo Freire, e ela nos diz o seguinte: a ênfase na educação como necessária para a libertação, que os negros afirmavam na época da escravidão, e depois, durante a reconstrução, informava a nossa vida. E por isso, a ênfase de Freire na educação como prática da liberdade fez sentido imediatamente para mim. Consciente desde a infância da necessidade da alfabetização, levei comigo para a universidade a lembrança de ler para as pessoas, de escrever para as pessoas. Levei comigo as lembranças de professoras negras no sistema escolar segregado que tinham sido pedagogas críticas e tinham nos proporcionado paradigmas libertadores. Através dessas pessoas, a quem eu pedi ajuda, eu trago um pouco do Paulo Freire. Eu me pergunto muitas vezes por que hoje tanta gente tem medo do Paulo Freire. Porque a gente não ataca aquilo que a gente teme. Então, tantos ataques, tantas mentiras em relação a este homem, a gente sempre se pergunta, deputado Cristiano Silveira, por que tanto medo? Várias vezes eu subi a essa tribuna para dizer daquilo que é básico, de que só faz sentido a gente estar numa sala de aula a partir da realidade do aluno. Nada que não parta da vida concreta do aluno, da aluna e da sua comunidade escolar faz sentido. É simplesmente isso. E como que isso hoje, Jairo, faz com que tanta gente tenha medo do simples fato, eu como professora alfabetizadora, assim como a Denise, professora alfabetizadora, entrarmos na sala de aula e não alfabetizarmos pela cartilha, porque eu nunca alfabetizei pela cartilha, alfabetizar pela realidade dessa criança, e a partir dessa realidade e do processo de alfabetização, ela vai compreendendo o seu lugar no mundo. Me pergunto, quem não quer que a criança compreenda o seu lugar no mundo? Quem não quer que jovens, adultos, ao serem alfabetizados por um erro histórico do sistema brasileiro, que não oportunizou a idade no tempo correto, quem não quer que esses jovens e adultos conheçam, estudem a partir da sua realidade, da exploração que vivem, das dificuldades do emprego, de receber o seu salário? É esse o medo que causa Paulo Freire. E como me disse uma aluna ao visitar a escola municipal Paulo Freire de Belo Horizonte, numa atividade da Comissão de Educação, questionada, ela disse: eu não gosto dessa escola, eu amo. E é isso que eles temem, é este amor. E este amor, em tempos de autoritarismo, é revolucionário. Viva Paulo Freire, viva o seu centenário, viva a classe trabalhadora. A maior qualidade de Paulo foi essa capacidade enorme de amar,
não é? Ultimamente eu tenho dito também que eu acho que uma das grandes qualidades de Paulo, a gente fala de coerência, de generosidade, de tolerância, todas foram grandes qualidades, mas eu quero ressaltar muito essa qualidade que Paulo teve de nunca se lamuriar, de nunca, Paulo disse, eu me nego a apiedar-me de mim mesmo. Diga não à reforma administrativa. Ela mexe com o seu direito. E vamos acompanhar mais um debate importante sobre a PEC 32 de 2020 com Maria Lúcia Fatorelli, membro da Auditoria Cidadã, e Fausto Augusto do DIEESE, nesta live promovida por várias entidades sindicais recentemente. O nosso debate aqui é a PEC 32, os seus impactos e o sistema da dívida pública, o que tem uma coisa a ver com a outra, e a gente espera que você possa aí dar para nós aí um apontamento. Temos que nos unir para, de fato, conseguir avançar, né? Barrar esse processo de desmonte e partir para conquistas. Eu vou procurar, então, abordar esse tema começando pela conjuntura. Nós estamos numa conjuntura de crise. Essa crise é mais uma crise que é usada para justificar o desmonte. E como é que isso acontece? Em primeiro lugar, as crises são produzidas. E essas crises têm justificado um rol de medidas. Diante da crise, tem que debelar a crise, não é? Tem que pagar a dívida. E aí vem as medidas. Vem o plano de ajuste fiscal, austeridade com corte de investimentos e gastos, as privatizações e as contrarreformas. Então, é aí que entra a reforma administrativa. Ela vem numa sequência de medidas. Entre os planos de ajuste fiscal dessa crise atual, nós podemos citar a emenda do teto, podemos citar a emenda 109, que promoveram congelamento, teto de gastos, cortes. As privatizações, vocês estão vendo, tanto em âmbito federal, a última foi o absurdo da entrega da Eletrobras, um verdadeiro crime de lesa-pátria, e em âmbito de estados e municípios também, nós estamos vendo uma privatização acelerada. Tudo justificado na tal da crise. Estamos acompanhando o debate desde que a PEC foi apresentada. A nossa tarefa era, inicialmente, levar a discussão da PEC para o maior conjunto, maior número de dirigentes sindicais, enfim, espalhados pelo Brasil. Para isso, a gente fez curso, para isso, a gente fez inúmeras palestras, fez encontros, fizemos produzimos muito material. E agora, de certo modo, é continuar um pouco isso. Não é uma reforma administrativa, primeira questão, ela é, sim, uma destruição do Estado construído na Constituição de 88, e ela não é só uma reforma administrativa, ela é, antes de mais nada, uma reforma de Estado. Por que a gente está chamando isso de reforma de Estado? Porque quando a gente fala em reforma administrativa, e é muito comum, aqui tem muitos servidores federais, estaduais, municipais, é muito comum, quando um governo assume ali o seu mandato, ele encaminha sempre para o legislativo uma reforma administrativa, porque ele está reorganizando ali as secretarias, está reorganizando os ministérios, está rearrumando a casa. Isso a gente chama de reforma administrativa, ou seja, e é bem comum, a cada 4 anos a gente vê isso nos estados e municípios quando há troca de governo. Mas o que está tramitando no Congresso hoje, o que é de fato a PEC 32, é muito, muito mais do que isso. A PEC 32 se propõe uma mudança na estrutura do Estado brasileiro. Ela altera não somente questões relacionadas ao servidor público, mas, como a Fatorelli lembrou, ela mexe na relação do Estado com o setor público, e isso é bastante importante. Ou seja, na cabeça de quem organizou a peça, de quem está defendendo a PEC 32, tem por trás claramente um processo de privatização do Estado brasileiro. O Sindiúti esteve presente nos debates do seminário e audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para debater sobre os impactos da reforma administrativa no serviço público estadual, municipal e federal, com a presença da Comissão Especial da Câmara dos Deputados.
destinada a proferir parecer sobre a proposta de emenda à Constituição número 32, de autoria do governo federal. Essa audiência pública e seminário foram realizados a requerimento da deputada estadual Beatriz Cerqueira e também reuniu deputados federais, estaduais e representantes de entidades sindicais diversas, entre elas o Sindiúti. Esta audiência tem a finalidade de debater os impactos da reforma administrativa no serviço público estadual, municipal e federal. Então, agora que nós possamos escutar, né, de modo que a gente consiga compreender o que é essa PEC e os seus impactos, consiga contribuir para as discussões da Câmara dos Deputados. Para isso, nós convidamos todos os deputados e deputadas federais por Minas Gerais. Todos receberam um convite institucional para esta nossa atividade conjunta. Confirmando aqui, os senadores por Minas Gerais também receberam convite para estarem conosco e para nos escutar e também para se posicionarem. A ideia é que esse debate ocorra e nós sugerimos que fosse feito nas Assembleias Legislativas, porque são as casas do povo de cada estado. E, portanto, esse seminário tem um caráter oficial. E é para travar o debate sobre o que é essa PEC 32, o que é a reforma administrativa e como cada estado enxerga esse procedimento. Quando fala em reforma administrativa, sempre vem colocando que seria para combater privilégios e para organizar melhor a prestação de serviço para a população. Primeiro que essa reforma ela não está mexendo aí nos altos salários de uma pequena parcela que ganha 50, 100 mil reais por mês. Ela não está mexendo com quem tem auxílio paletó ou com quem tem auxílio moradia. Essa reforma, na verdade, ela está mexendo com a maioria dos servidores que estão na linha de frente do atendimento à população. Nós precisamos traduzir para as pessoas o que é que significa para a educação pública a PEC 32. O retrocesso é de 200 anos, vamos dizer assim, né, do ponto de vista da legislação e do ponto de vista social, embora sejam... Então, o que vai acontecer é que você vai à escola procurar uma vaga para matricular o seu filho, ou uma creche, importante dizer sobre a medida provisória do voucher da creche, né, que é também um combate aqui que nós precisamos fazer. Você vai à escola e não vai conseguir a vaga para o seu filho. Ou se conseguir a vaga para o seu filho, porque a PEC não proíbe isso, e como a iniciativa privada ficará encarregada desse processo, você terá que contribuir. Nós já vivemos isso em outros momentos. É uma taxa simbólica de contribuição de matrícula. Há uma mensalidade simbólica, mas que, para o pobre, no final das contas, significa, para o povo, a negação do direito. A negação do direito fundamental, do direito garantido pela Constituição, de que o Estado precisa, que a educação é dever do Estado. Aqui em Minas Gerais, nós já estamos enfrentando um processo de privatização na escola pública e também um processo em que a reação dos servidores contra a entrega do ensino fundamental para os municípios, que é o projeto do governo do Estado, que é o projeto Mãos Dadas, também revela o ataque à escola. Se a PEC 32 for aprovada, vai ser o desmonte total do Estado brasileiro. A aprovação da PEC, ela é a transferência de todo o recurso público para as mãos da iniciativa privada, que depois vai poder indicar aí os seus funcionários, né, para poder fazer o que quiser, e ninguém mais vai poder trilhar esse caminho, né, de seriedade, de disputa dentro do serviço público, que a gente está vendo aí com a situação da própria Covaxin, né, que está sendo discutido na CPI, e também essas denúncias que foram feitas contra o ministro Salles, na época
daí da questão da madeira. Quem tem que saber que vai ser prejudicado é o cidadão, é aquele cidadão. E aí é que não há prazo hábil para nós levarmos essa mensagem ao cidadão. O que nós vamos fazer? Nós já decidimos isso. Nós vamos fazer nas bases de cada parlamentar, na hora que faltar o médico, na hora que faltar o enfermeiro, na hora que faltar a creche, na hora que faltar a vaga na escola, não tiver professor, eles têm que saber que o parlamentar da sua cidade, lá em Uberaba, por exemplo, um sindicato vai adotar o parlamentar de Uberaba, Franco Cartafina, por exemplo, e vai informar até ano que vem, na eleição do ano que vem, como foi o voto dele nessa reforma, nessa destruição do Estado brasileiro. As universidades, elas vão perder extremamente mão de obra com esta PEC. Nós vamos ter uma diminuição de concursos públicos, tanto os professores quanto os técnicos, eles poderão ser substituídos por cooperativas, empresas terceirizadas, e nós não podemos permitir que isso aconteça, né? Esses novos regimes também de admissão ao serviço público, eles vão redundar num enorme desastre para os regimes próprios de previdência existentes, né? Na medida em que os concursos, sem concurso, nós não vamos ter servidores efetivos. Não sei se todos aqui se lembram, um pouco antes da pandemia ter aparecido no Brasil, tinha uma discussão do governo Bolsonaro, do Guedes, todos eles discutindo a questão da privatização do SUS. Vocês imaginam se eles tivessem conseguido levar esse assunto para frente, tivesse privatizado o SUS e nós tivéssemos entrado numa pandemia, né? Tivemos um grande azar de ter a pandemia no governo Bolsonaro, foi duplamente ruim para o povo brasileiro. Nós teríamos um número de mortes muito maior que nós temos hoje, se não fosse lá os companheiros e companheiras do SUS tentando fazer um trabalho, mesmo com o governo federal e também o governo estadual Zema, atrapalhando esse trabalho que deveria ser feito, a própria questão da ciência e tecnologia, que eles nunca investiram, né? Da possibilidade de ter uma vacina brasileira. Então, os serviços públicos estão aí e as pessoas estão sentindo na pele o que seria ficar sem eles, né? Governos autoritários, eles têm medo de povo, eles têm medo de conversar com a população. E é por isso que tudo que a gente está perdendo em votação no Congresso Nacional, as votações acontecem sem que nós possamos debater previamente, de uma hora para outra, a gente dorme com o direito e acorda sem ele. Essa rapidez é uma rapidez de quem tem medo de conversar com o povo. Porque, na medida em que o povo participa, compreende, acompanha, a população tem a legitimidade de lutar pelos seus interesses. Então, a dinâmica hoje do governo federal e do Congresso Nacional é uma dinâmica de exclusão, é uma dinâmica antipovo. Consegue imaginar o que seria do Brasil nessa pandemia sem o SUS? Sem o atendimento público e gratuito de saúde? E sem a escola pública para os seus filhos e filhas? Já imaginou? A CUT Minas alerta que a reforma administrativa do governo federal, a PEC 32 de 2020, quer exatamente isso: destruir o Sistema Único de Saúde e a escola pública. Já imaginou ter de pagar até para ser atendido no posto de saúde? Cobre dos deputados e das deputadas federais da sua região voto contra a aprovação da PEC 32 na Câmara Federal. Proteja o SUS, a saúde e a escola públicos para a sua família. O jurídico do Sindiúti esclarece sua dúvida. O Estado pode divulgar meus dados pessoais? Não. A Lei Geral de Proteção de Dados garante que quaisquer dados pessoais ou informações do servidor só possam ser divulgados com consentimento. Caso contrário, caberá responsabilização e indenização por parte do Estado. Até o sábado que vem. Atenção! O Sindiúti MG informa a todas e todos
O Supremo Tribunal Federal, STF, garantiu a ampliação do prazo para solicitar a isenção da taxa do Enem 2021. A data limite para fazer o pedido vai até esse domingo, 26 de setembro de 2021. Fiquem atentos e acessem o link para solicitação e inscrição no site sindutmg.org.br.